A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Primeira Pedro, capítulo 4, o versículo é o 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, acompanhe na tela. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Meu amado irmão, meu amado amigo, telespectador da poderosa palavra do Senhor, acabamos de ler o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. A Bíblia nos ensina que devemos servir uns aos outros como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Então, isso chama-se graça servidora. A graça servidora, ela é inteiramente para o benefício de outras pessoas, como diz aqui o texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros. Então isso chama-se graça servidora. E a graça servidora, querido, é a influência de Deus no meu, no seu e no nosso coração para servirmos no reino de Deus. Amém? Lá em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, diz assim: e ele mesmo concedeu, quem que concedeu? Jesus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestre. Versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja só o que acabamos de ler, meu irmão, meu amigo, que a graça de Deus, ela deposita talentos, dons e habilidades para que possamos servir no reino. A Bíblia diz aqui que foi Cristo Jesus, Ele mesmo concedeu, é o Senhor que nos concede habilidades espirituais para servirmos no reino de Deus. Quando você nasce de novo, quando você recebe a nova natureza de Deus em Cristo, você, querido, já tem habilidade, você já tem o dom de Deus na tua vida e Deus vai te usar tremendamente quando você se dispõe a servir no reino de Deus por intermédio da graça servidora. Lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 2 ao versículo 4, diz assim: quando Deus chama Moisés para criar o tabernáculo, ele diz algo para Moisés da seguinte forma: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Agora o que diz o versículo 3? E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. E o versículo 4 completa dizendo: para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze.
olha só o que diz a Bíblia em Êxodo, capítulo 31, versículo 2 ao versículo 4, que o nosso Deus, o nosso Pai, chamou a Bezalel, e o versículo 3 diz que Deus o encheu do seu espírito, de habilidade, de inteligência e de todo conhecimento em todo artifício. Amém? Então quero te dizer, meu amado irmão, quando você nasceu de novo, Deus, Ele te chamou. E quando Ele te chamou, Ele já te capacitou. Ou seja, existe dentro de você habilidades espirituais para você ser um instrumento de justiça nesta terra, nas mãos do Senhor. Porque Deus garante que quando Ele chama, Ele capacita para servirmos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então nós somos dotados, querido, de dons espirituais. Por isso Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então todo cristão, querido, quando nasce de novo, ele tem habilidades e capacidade para servir no reino de Deus. Então, quando você começa a se dispor, querido, a trabalhar como corpo de Cristo nesta terra, a servir, nós começamos a exercitar os nossos dons como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a graça do Senhor, a graça de Deus é a influência de Deus em todas as áreas de nossa vida. Então você deve compreender, você deve entender isso, querido, que você, quando deixou de ser a velha criatura para se tornar uma nova criatura, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, como diz a palavra do Senhor, que Deus faz nova todas as coisas, querido, Ele quer te usar tremendamente nas suas mãos. Basta que você, querido, se renda a Ele e diga: Senhor, eis-me aqui. Quando você tem um coração disponível para o Senhor, Ele faz como Ele fez com Bezalel. Ele chamou Bezalel, capacitou Bezalel, e Bezalel tinha, querido, a habilidade para fazer tudo aquilo que o tabernáculo necessitava, querido, para a sua construção. E Deus ainda hoje, querido, como diz a sua palavra, é o mesmo ontem, hoje, continua sendo eternamente para te abençoar grandemente no nome precioso e poderoso de Jesus. Seja um instrumento na mão do Senhor, se renda a Ele, abra o seu coração para Ele, deixe Ele te usar. Você talvez que está me assistindo nesse momento, talvez possa estar dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade, tudo que eu vou fazer não dá certo. Ei, você não é esse tipo de pessoa. A Bíblia diz que Deus, Ele faz da nossa vida muito mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Basta você, querido, começar a se alimentar da poderosa palavra do Senhor. Basta você pedir a Ele, como diz Tiago, sabedoria a Deus, e Ele vai te capacitar, querido, porque quando Ele chama, Ele dá as ferramentas, e a palavra de Deus, que é viva, eficaz e poderosa, ela começa, querido, a te ensinar, a te educar, ela começa a mostrar verdadeiramente como ela é viva e eficaz na vida de todo aquele que crê. Amém? Esta é a pequena reflexão que eu deixo este dia ao teu coração. Receba esta palavra no teu coração.
coração. Receba ela de bom grado na tua mente, na tua alma e creia que tudo você pode naquele que te fortalece, que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente, poderosamente e nunca se esqueça, somos movidos pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança, de segunda a sexta do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40.